Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mudança de mentalidade, sabe? Uma daquelas que realmente separa as empresas que disparam na frente daquelas que ficam para trás. A ideia é parar de só olhar para o retrovisor contando que um cliente já gastou e começar a usar um GPS para o futuro, para prever quanto valor ele ainda vai trazer. É a diferença, basicamente, entre só contar troco e construir um legado. Por muito tempo, o jogo dos negócios foi guiado pelo passado. A gente olhava relatórios de vendas que, convenhamos, já eram história. Só que as empresas mais afiadas hoje em dia fazem uma pergunta totalmente diferente. Não é mais quanto essa pessoa já gastou, e sim quanto ela ainda pode vir a gastar. E é aí que tudo muda. É sair de uma postura reativa, que só olha o que aconteceu, para uma postura proativa, que se antecipa ao que vai acontecer. E para a gente entender isso a fundo, nosso papo hoje vai seguir uma linha bem lógica. Primeiro, vamos entender o conceito de valor, como se mede isso. Depois, como a inteligência artificial entra na jogada para fazer a previsão. A gente vai ver como isso leva a decisões mais espertas, quais os desafios no caminho e, por fim, o mais importante, como transformar toda essa previsão em ação de verdade. Vamos começar com uma verdade que, olha, é fundamental. A verdadeira saúde de um negócio não está na velocidade com que ele consegue novos clientes. Não. Está na capacidade de cultivar e aprofundar o relacionamento com os que já estão na casa. A gente precisa pensar em cada cliente não como uma venda, mas como um ativo de longo prazo. Um ativo cujo valor real, esse só se revela com o tempo. E para medir esse valor, a gente usa uma métrica-chave, o valor do tempo de vida do cliente, ou LTV, como todo mundo chama. Mas, atenção aqui, isso não é só um número numa planilha, tá? É uma filosofia. O LTV nos força a pensar muito além da venda de hoje, a focar na construção de um relacionamento duradouro. É exatamente essa a diferença entre fechar um negócio hoje e ganhar um cliente para a vida toda. Agora, um ponto importantíssimo. Nem todo LTV é igual. Existem duas maneiras bem diferentes de enxergar esse valor. E a distinção entre elas, sinceramente, é o que separa as empresas que apenas reagem ao mercado daquelas que lideram o mercado. De um lado, a gente tem o LTV histórico. É, basicamente, olhar para trás e somar o que um cliente já gastou. É simples, é direto, mas é uma foto do passado. Do outro lado, e é aqui que a mágica acontece, está o LTV preditivo. Ele usa dados, usa inteligência artificial para projetar o valor futuro de um cliente. E isso nos dá o poder de agir antes que as coisas aconteçam. Essa analogia é simplesmente perfeita. Confiar só nos dados históricos é como tentar pilotar um carro de corrida olhando só pelo espelho retrovisor. Você vai ter uma visão perfeita de onde esteve, de cada metro que já passou, mas não vai ter a menor ideia daquela curva fechada ou daquela reta de oportunidade que está logo ali, na sua frente. Tá, mas como é que a gente faz essa viagem do passado para o futuro? A ponte que conecta esses dois mundos se chama Machine Learning. Pensa assim, é como dar a um computador a habilidade de analisar milhões, talvez bilhões de interações de clientes e encontrar padrões super sutis, conexões que seriam, assim, impossíveis de um cérebro humano detectar sozinho. E ora, construir um modelo desses não é bruxaria, não. É um processo científico bem definido. Começa com a base de tudo, coletar e limpar os dados. Depois, a gente cria o que os especialistas chamam de features, que são os sinais que vão prever o comportamento. Aí a gente escolhe o algoritmo de machine learning certo para a tarefa e, finalmente, treina e valida esse modelo sem parar, para garantir que as previsões sejam confiáveis. Mas o que são essas features, afinal? Pensa nelas como as pistas que um detetive usa para resolver um caso, sabe? São os sinais que o comportamento do cliente deixa para a gente. A gente começa com o clássico RFM, ou seja, quão recente foi a compra, com que frequência a pessoa compra e quanto ela gasta. Mas a gente vai muito além. O canal que trouxe o cliente, por exemplo, o primeiro produto que ele comprou, cada clique no site, cada e-mail aberto, cada vez que ele precisou de suporte, tudo isso vira um sinal, uma pista que ajuda o modelo a prever o futuro. Bom, agora a gente chega na parte mais importante. Ter uma previsão é legal, mas e daí? Como isso se transforma em decisões de negócio que realmente fazem a diferença? É aqui que a teoria encontra a realidade, e o LTV se torna uma arma estratégica poderosa. Vamos pensar numa pergunta clássica que tira o sono de qualquer líder de marketing. Onde colocar o dinheiro para ter o melhor retorno? Sem uma visão de futuro, a resposta é, na melhor das hipóteses, um chute bem intencionado. Mas com o LTV preditivo, a resposta deixa de ser um chute e se torna uma decisão calculada. Olha só esse gráfico. Ele vira a lógica tradicional de cabeça para baixo. Se a gente olhar o canal B,
O custo de aquisição do cliente, o CAC, é bem mais baixo. A intuição grita, investe aqui, certo? Errado! A previsão mostra que os clientes do canal A, mesmo sendo mais caros para trazer, têm um LTV previsto quase 3 vezes maior. Isso muda o jogo completamente. É usar dados para investir o dinheiro com precisão de cirurgião, focando no retorno de longo prazo, não no custo de hoje. E o poder do LTV preditivo vai muito além do marketing, viu? Ele se espalha por toda a empresa. Com ele, a gente consegue identificar quem são os clientes VIP e dar um tratamento especial. A gente consegue prever quem está pensando em ir embora e agir antes que isso aconteça. O time de produto pode usar esses dados para decidir qual funcionalidade desenvolver primeiro. É um verdadeiro mapa estratégico para toda a organização. Claro, seria bom demais se fosse só apertar um botão, né? Implementar um sistema desses tem seus desafios. Para que a previsão funcione no mundo real, a gente precisa construir uma base bem sólida e saber navegar por alguns obstáculos bem importantes. O sucesso de um modelo desses depende de alguns pilares que são inegociáveis. O primeiro, e talvez o mais crítico, é a qualidade dos dados. A velha máxima, se entra lixo, só é lixo, ponto. Segundo, o modelo não pode ser uma caixa preta. As equipes precisam entender minimamente como ele toma as decisões para poder confiar. E terceiro, o modelo não é para sempre. O comportamento das pessoas muda, o mercado muda, então o modelo precisa ser retreinado, atualizado constantemente. E aqui vai um lembrete crucial. A previsão sozinha não muda nada. Ela é um mapa. O valor de verdade vem da jornada, das ações que a gente toma com base nesse mapa. Então o objetivo final não é só saber o LTV, mas usar esse conhecimento para aumentar o LTV, ativamente. E se alguém precisa de um número, de uma regra de bolso, para saber se o negócio está saudável, anota aí, 3:1, a proporção entre o LTV e o CAC. Isso quer dizer que para cada real investido para trazer um cliente, o ideal é que ele gere pelo menos R$ 3 de valor ao longo do tempo. Essa proporção simples é o que separa um crescimento que queima a caixa de um crescimento lucrativo e sustentável. E como a gente chega nesse número mágico de 3:1? Com ações concretas, melhorando cada ponto de contato com o cliente, fazendo ofertas de upsell e cross-sell na hora certa para a pessoa certa, usando o feedback dos clientes mais valiosos para guiar o futuro do produto e, claro, usando os dados para agir antes que um cliente importante decida embarcar. No fim das contas, a grande mensagem é essa. A previsão nos dá o poder de agir com precisão cirúrgica. Ela tira a gestão de clientes do campo do eu acho, da intuição, e a eleva para um outro patamar, o de uma ciência guiada por dados, onde cada decisão é calculada para o máximo retorno. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. O negócio hoje está sendo guiado pelo espelho retrovisor, com o foco todo no que já passou, ou o GPS dos dados já foi ligado para navegar com confiança em direção ao futuro? A resposta a essa pergunta, muito provavelmente, vai definir o sucesso dos próximos anos.